Emocionário. Cristina Nunes Pereira e Rafael R. Valcárcel. Ternura. Alguns seres despertam a nossa ternura. Um cachorrinho, um broto de árvore, um vovozinho. Ternura é proximidade, afeto e compaixão. Sentimos ternura por pessoas, seres e objetos indefesos ou que não nos parecem ameaçadores. Onde está a ternura? Ela está dentro de nós, mas são os outros que abrem as portas da nossa ternura. A fragilidade deles nos faz querer ser delicados, atentos e compreensivos. A ternura é um convite ao amor. Amor. De todas as emoções, o amor talvez seja a mais contraditória. Ele pode provocar em nós um sorriso gigantesco ou uma cachoeira de lágrimas. Que tipos de amor existem? Amor romântico? Quando pensamos constantemente em uma pessoa e no momento em que a encontramos, sentimos um misto de nervosismo e alegria. Amor diligente. Quando compartilhamos a alegria e a tristeza da pessoa que amamos e sempre desejamos o melhor para ela. É um sentimento puro e cálido. O amor é o oposto do ódio. Ódio. O ódio é uma grande antipatia, um sentimento de aversão por algo ou alguém. Como consequência, ficamos desejando que alguma coisa de ruim aconteça com o objeto de nosso ódio. Quanto tempo dura o ódio? Às vezes dura muito, outras só um pouquinho. Você pode sentir um ódio momentâneo por uma pessoa, mas isso não significa que tenha deixado de amá-la. Quando o ódio motiva nossas ações, nos entregamos à raiva. Raiva, também conhecida como ira, cólera ou fúria. A raiva é passageira. Ela nos domina e depois vai embora quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos injustas ou que ameaçam o nosso bem-estar. A raiva serve para alguma coisa? A raiva nos avisa que estamos diante de injustiças ou agressões e nos dá a energia necessária para agir. No entanto, ela bloqueia nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado. Mas como não vivemos entre animais selvagens, essas reações podem nos meter em encrencas. Por isso, é melhor evitar que a raiva assuma o controle nos momentos em que, por exemplo, sentimos um pouquinho de irritação. Irritação. O mundo está repleto de cores, sons e odores. Uns nos agradam, outros nem tanto. Alguns nos deixam irritados, nos incomodam de tal forma que invadem a nossa mente e não conseguimos parar de pensar neles. O latido de um cachorrinho pode despertar nossa ternura, mas e se ele ficar latindo o dia inteiro? O que acontece quando nos irritamos? Quando alguma coisa nos irrita, não conseguimos parar de prestar atenção nela. Algo incômodo passa a ser irritante, quando achamos que não podemos mais suportá-lo. Uma irritação muito prolongada nos leva à tensão. Tensão. Algumas pessoas a chamam de estresse. A tensão nasce quando enfrentamos situações que consideramos ameaçadoras, como, por exemplo, mudar de casa ou de escola, estar no meio de uma discussão acalorada, não ter estudado a matéria quando o professor começa a nos fazer perguntas. Também podemos ficar tensos ou estressados quando o que queremos fazer está em conflito
com os desejos de outra pessoa. Por exemplo, quando você quer dormir e seu vizinho quer tocar bateria. O que acontece quando ficamos tensos? Ficamos nervosos, impacientes e perdemos a calma com facilidade. Ao conversar com alguém em quem confiamos sobre o que está nos causando tensão, sentimos um grande alívio. Alívio. Experimentamos a sensação de alívio quando nos livramos de um peso, quando deixamos de nos sentir ameaçados ou quando pedimos desculpas. Por exemplo, você se sente aliviado ao terminar uma prova, ao ver que algum perigo já passou ou ao reconhecer um erro. O alívio significa que uma sensação ou situação desagradável ficou para trás. Como sabemos que estamos aliviados? O alívio costuma vir acompanhado de um relaxamento. Depois que as dificuldades já passaram, voltamos a nos sentir tranquilos e em paz. Esse é o caminho em direção à serenidade. Serenidade. A serenidade é uma sensação de calma e harmonia. Ela nasce no fundo do seu ser, mas costuma se manifestar no olhar. Uma pessoa serena é tranquila, delicada e sempre pede o que deseja com amabilidade e doçura. A serenidade ilumina a mente? Sim, ela proporciona uma forma especial de enxergar as coisas. É como um superpoder que lhe permite ver os acontecimentos com mais clareza. Graças a ela, você consegue, por exemplo, perceber que algo que o deixou com raiva não era tão grave assim. A propósito, a serenidade pode ser exercitada como se fosse um músculo. Treiná-la ajuda você a despertar para a felicidade. Felicidade. A felicidade é diferente para cada pessoa. Ficamos felizes quando usamos nossos talentos e habilidades para realizar coisas em que somos bons ou que gostamos de fazer. O que pode nos trazer felicidade? Plantar uma árvore, completar um quebra-cabeça, assar um bolo, montar um móvel, escrever um poema, resolver problemas de matemática. Muitas atividades podem deixá-lo feliz se você as encarar como uma oportunidade para curtir o que está fazendo. A felicidade é uma sensação de satisfação com a pessoa que você é. Não a confunda com alegria. Alegria. Alguns a chamam de deleite ou contentamento. A alegria é causada por algo prazeroso e por isso é especialmente agradável. O que a difere da felicidade é que a alegria dura pouco. Mesmo assim, as pessoas podem ter muitos momentos alegres durante o dia. O que acontece nestes momentos? Somos invadidos por um entusiasmo divertido. Nossa energia aumenta e pensamos de maneira mais positiva. O contrário da alegria é a tristeza. Tristeza. A tristeza é a diminuição geral de nossa energia e de nosso estado de ânimo. Quando estamos tristes, perdemos o apetite, as forças, o desejo, a motivação, a vontade de viver. A tristeza é como um véu que envolve a nossa vida e a torna cinzenta. O que causa tristeza? As pessoas não ficam tristes pelos mesmos motivos, porém, é comum sentir tristeza quando nos decepcionamos ou perdemos algo que era importante para nós. Imagine que você precise se mudar para outra cidade. É provável que a perspectiva de novidades até desperte a sua curiosidade, mas você sentirá tristeza
pelos amigos que vai deixar para trás. A tristeza é uma das faces da compaixão. Compaixão. Há quem a chame de piedade, empatia ou comiseração. Compaixão é o pesar que sentimos pelo infortúnio de alguém. O que a compaixão nos motiva a fazer? Ela nos motiva a ajudar quem está sofrendo, seja um parente ou um desconhecido. Pode ser despertada até mesmo por um personagem fictício, como uma raposa que perdeu toda a família. A compaixão provoca em nós o desejo de abraçar o outro e aliviar sua tristeza. Se alguém está se sentindo triste e não o ajudamos, é muito provável que entremos no território do remorso. Remorso. Algumas pessoas o confundem com o arrependimento. O arrependimento é o mal-estar que às vezes sentimos depois de praticar alguma ação, seja ela boa ou má. Já o remorso surge apenas quando fizemos algo que sabemos que é errado. Por exemplo, você pode se arrepender de ter recusado o chocolate que seu irmão lhe ofereceu, mas com certeza sentiria remorso se comesse alguns pedaços escondido. Como o remorso funciona? De forma simples, mas contundente, ele não nos deixa pensar em nada além daquilo que fizemos de errado. Começa com um pequeno desconforto que pouco a pouco vai crescendo dentro de nós. Esse mal-estar que fica nos remoendo é a culpa. Culpa. A culpa nos invade quando acreditamos ter feito alguma coisa ruim. É o termômetro das nossas ações. Ela nos ajuda a definir o que consideramos certo ou errado. Além disso, ela nos permite avaliar o nosso comportamento. Podemos ouvir a culpa? Quando você faz algo que sabe que não é certo, uma voz interior fala com você. Escute o que ela diz, pois essa voz é a sua consciência questionando se você agiu da maneira correta. No fundo, você sabe o que considera apropriado ou não, mesmo que às vezes não queira admitir. A culpa mostra que somos responsáveis pelas nossas ações e nos torna capazes de julgá-las. Se chegarmos à conclusão de que fizemos algo de errado, provavelmente sentiremos vergonha. Vergonha. A vergonha aparece de surpresa. Costumamos senti-la quando sabemos que fizemos algo de errado ou quando achamos que vão zombar da gente. Pode parecer estranho, mas também podemos sentir vergonha por algo que outra pessoa fez. É possível esconder a vergonha? Não. Infelizmente, a vergonha é muito indiscreta. Ela tem a mania de contar a todo mundo que você sabe que não agiu bem ou que não está à vontade, fazendo com que a sua cara fique vermelha. O fato de todos saberem que você está envergonhado pode provocar insegurança. Insegurança. A insegurança é a falta de confiança. Pode nos faltar confiança tanto em nós mesmos quanto nos outros. Imagine que você está a bordo de um veleiro e o mar está muito agitado. Se não se considerar um bom nadador, se sentirá inseguro. Se não confiar no capitão do barco, também. O que acontece quando nos sentimos inseguros? Quando ficamos inseguros, adotamos mecanismos de defesa. Se você não estiver seguro de sua capacidade para nadar, poderá entrar em pânico, embora essa reação não ajude em nada. Se não confiar num amigo, terá vontade de afastá-lo para se sentir a salvo. Às vezes, por insegurança, agimos com timidez. Timidez. A timidez
é um bloqueio que nos impede de nos comportarmos com naturalidade. Ela costuma nos dominar diante de pessoas desconhecidas, pouco confiáveis ou ameaçadoras. O que uma pessoa tímida sente? Uma pessoa tímida se sente desconfortável e desajeitada. Então, por meio de fazer algo errado, não diz nada, fica quieta e tenta passar despercebida. Imagine que você tenha que passar a noite na casa de vizinhos idosos. Ainda que eles sejam carinhosos, é possível que você fique calado no canto do sofá, pouco à vontade. Você pode até mesmo ser tomado por uma sensação de confusão. Confusão. A confusão é uma mistura de sentimentos. Imagine que o seu gatinho fez xixi no seu brinquedo favorito. Talvez você tenha raiva, mas também sinta ternura. Experimentamos confusão diante da desordem ou de algo que não conseguimos entender completamente, e isso nos paralisa. Às vezes, podemos sentir admiração e tristeza, prazer e inveja, tudo ao mesmo tempo. Como saber se estamos confusos? Quando estiver confuso, você não vai saber ao certo o que está sentindo, mas fique tranquilo, pois isso acontece com todo mundo. Tente descobrir quais emoções estão presentes no momento. A confusão imprevisível e caótica pode levar ao medo. Medo, também conhecido como temor. O medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Quando o medo aumenta demais, ele se converte em pavor e você perde o controle. O medo pode servir para nos deixar alerta diante do perigo. Já o pavor nos paralisa e nos impede de pensar. O que acontece quando sentimos medo? Os olhos ficam maiores para podermos ver melhor. Além disso, o coração bombeia mais sangue para as pernas para podermos fugir, como se estivéssemos sendo perseguidos por um dragão. Normalmente, o desconhecido nos causa medo, mas também pode causar perplexidade. Perplexidade, também chamado de surpresa ou espanto. Ficamos perplexos quando algo que considerávamos impossível se mostra verdadeiro. A perplexidade nos indica que o mundo é um lugar a ser descoberto, que há espaço para o desconhecido e para a magia. Ela nos revela que estamos rodeados de pessoas e coisas fascinantes. De onde vem a perplexidade? A perplexidade vem da inocência e da curiosidade. Quando você está perplexo, é porque acreditava que algo não fosse possível. Então, logo percebe que estava errado. Fica maravilhado e se pergunta: mas como? Quando vem acompanhada de uma sensação de repulsa, a perplexidade pode se converter em aversão. Aversão é o desprazer que nos causa algo que consideramos repugnante. Se perguntar aos seus pais, você vai descobrir que quando era bebê fazia coisas que hoje lhe causariam nojo ou aversão. Talvez você tenha comido uma minhoca do jardim. Por isso, é interessante se perguntar: será que as coisas são mesmo asquerosas ou foram os meus gostos que mudaram? Todo mundo sente aversão pelas mesmas coisas? Sim e não. Algumas coisas são asquerosas para qualquer um, e esse sentimento é muito útil, pois nos mantém afastados de substâncias que podem nos fazer mal. Por outro lado, alguns costumes que parecem repugnantes para uma família ou uma cultura são considerados normais em outra. Imagine que uma família de outra cultura o convidou para jantar.
Para mostrar quanto gostam de você, lhe oferecem seu prato mais saboroso, salada de insetos. Manifestar sua aversão nessa circunstância pode despertar nos anfitriões um sentimento de hostilidade. Hostilidade. Sentimos hostilidade quando alguém se opõe a nós ou a nossos desejos. Por exemplo, você deseja sair para brincar no parque, mas seus pais não deixam. Quando sentimos hostilidade, tendemos a ser do contra e a discordar de tudo o que o outro fala. Se nos dizem branco, dizemos preto. Se nos dizem adoro abacaxi, dizemos detesto abacaxi. Aonde a hostilidade nos leva? A hostilidade nos leva a rejeitar o outro. Desejamos incomodá-lo, atacá-lo, perturbá-lo. Se em vez de sermos hostis com uma pessoa, nós a acolhemos em nossa vida, estamos desenvolvendo a aceitação. Aceitação. Nós nos sentimos aceitos quando percebemos que as pessoas gostam de nós do jeito que somos, com nossas virtudes e com tudo aquilo que ainda precisamos melhorar. Também sentimos isso quando os outros reconhecem e valorizam nossas capacidades e ações. Quais gestos transmitem aceitação? Aplausos, palavras acolhedoras, um sorriso, um abraço ou qualquer outro gesto cuja finalidade seja demonstrar admiração. A falta de aceitação faz com que nos sintamos vítimas da incompreensão. Incompreensão. A incompreensão nasce da falta de entendimento com o outro. Tentamos explicar algo que estamos sentindo ou pensando, mas a pessoa a quem nos dirigimos não nos entende. Às vezes, nos sentimos incompreendidos porque nossos atos não estão de acordo com a opinião dos outros. Não se preocupe. Pense em Leonardo da Vinci e em muitos outros gênios. Eles tiveram que enfrentar a incompreensão, pois suas ideias não se encaixavam na época em que viviam. Como surge a incompreensão? A incompreensão surge de um desajuste entre a forma como você enxerga o mundo e a maneira como as outras pessoas o veem. É uma mistura de frustração e desamparo. Desamparo. O desamparo nos invade quando nos sentimos desprotegidos ou achamos que não podemos contar com o apoio de ninguém. É uma sensação de pesar e tristeza. Acontece, por exemplo, se os seus amigos não ficam do seu lado ou o abandonam. O que pensamos quando ficamos desamparados? Pensamos que se pedirmos ajuda, ninguém virá em nosso socorro. Podemos estar rodeados de gente, mas se não tivermos o amparo de alguém, acabamos sentindo solidão. Solidão. A solidão é a ausência de companhia. Ela pode ser muito útil, por exemplo, quando não queremos ser incomodados, mas também pode ser angustiante se acreditamos não ter a quem recorrer nem com quem dividir as coisas. É possível se sentir solitário estando na companhia de outras pessoas? Sim, quando não podemos contar com as pessoas que nos rodeiam ou quando nos deixam de lado. Imagine que seus amigos estão conversando sobre um filme que só você não viu. Se não puder participar do papo, pode ser que se sinta sozinho. Para vencer a solidão, é muito importante se comunicar. Se você sente falta dos momentos em que não estava sozinho, está sentindo saudade. Saudade. A saudade cria um vazio em nosso coração e quase ao mesmo tempo o enche com gotinhas de pesar. Quando sentimos saudade, parece que nos falta algo ou alguém, um amigo, um familiar,
um lugar, um objeto, e essa ausência nos entristece. Como identificar a saudade? Se você fica triste ao redor de algo, está sentindo saudade. Quando a saudade se torna parte do seu dia a dia, você acaba se tornando prisioneiro da melancolia. Melancolia. A melancolia é uma forma acentuada de saudade ou nostalgia. Quando estamos melancólicos, sentimos que o mundo em que desejamos viver é um lugar muito distante e difícil de alcançar. Quando a melancolia aparece, a melancolia pode nos dominar nos períodos de mudança. Nesses momentos, vemos com resignação ou tristeza que uma diversão ou um momento agradável está prestes a terminar. Muitas pessoas se sentem assim numa tarde de domingo, pois sabem que o fim de semana está acabando. O lado bom da melancolia é quando você se permite saboreá-la, sem ter que fazer mais nada. Mas se esse prazer evapora, surge o tédio. Tédio, também chamado de apatia ou desânimo. O tédio é uma mistura de aborrecimento e cansaço que surge quando não estamos fazendo nada ou quando o que fazemos não nos satisfaz. É um parasita que devora nossa capacidade de estar numa boa. O que o tédio tem a ver com o tempo? Quando estamos entediados, o tempo parece passar mais devagar e se estica. Um antídoto contra o tédio é bolar ideias que nos despertem a expectativa. Expectativa. A expectativa é a esperança de que algo que desejamos aconteça. Ter expectativa é uma das melhores maneiras de curtir a vida e fazer as coisas com energia. As coisas naturalmente despertam expectativa ou somos nós que a criamos? Podemos ter expectativa em relação a quase tudo, a ter um irmãozinho, a comemorar nosso aniversário, a ir para a escola, a sair para brincar com os amigos. A expectativa é um ingrediente que dá sabor à vida. Ficar na expectativa desperta o entusiasmo. Entusiasmo. O entusiasmo é o despertar de um Deus que existe dentro de nós. Quando nos deixamos levar por ele, nos sentimos poderosos, capazes de qualquer coisa. Como é um entusiasmo? O entusiasmo parece uma música, porque quando sentimos essa emoção, nosso corpo ganha um ritmo especial. Tente escutar a canção do entusiasmo dentro de você. O ritmo começa no coração, vai ganhando força pouco a pouco, sobe pelos braços, desce pelas pernas. É uma energia que nasce no seu interior e o impele a agir. Inspirados por essa música, facilmente chegamos à euforia. Euforia. A euforia é um transbordamento de energia positiva. Ela nos dá força para enfrentar os momentos de adversidade ou para festejar com um entusiasmo maior do que o normal. O que caracteriza a euforia? A euforia é uma sensação de extraordinário bem-estar. Por causa dela, nos sentimos otimistas e acreditamos que podemos superar qualquer desafio. É o oposto do desalento. Desalento. Sentimos desalento quando nos falta ânimo para seguir adiante, quando percebemos nosso cansaço e achamos que alcançar nossas metas não será assim tão fácil. Imagine que você está num bosque e quer voltar para casa. Você toma um caminho, porém percebe que não é o mais adequado. Volta ao ponto de partida, procura uma nova trilha, mas também não é essa. Você insiste e mais uma vez se engana. Na quarta tentativa,
Percebe que as forças começam a faltar e desanima. Isso é desalento. O que acontece quando surge o desalento? À medida que o desalento se aproxima, a nossa meta vai ficando mais distante. Quando o desalento nos vence e nos rendemos, abrimos caminho para a decepção. Decepção é o pesar que nos invade quando descobrimos que aquilo em que acreditávamos não é verdade. Também ficamos decepcionados quando desmorona a esperança que havíamos depositado em algo ou alguém. É possível nunca se decepcionar? Isso só poderia acontecer se você já soubesse tudo, tudo mesmo, desde quantas vezes a sua mãe vai sorrir de manhã até o tamanho exato do universo. E se você pode se surpreender, também pode se decepcionar. Essas duas emoções significam que algo não é como você pensava ou desejava. No caso da decepção, esse desajuste nos contraria, mas não há por que desanimar. Essas experiências nos ajudam a crescer. Como você viu, é praticamente impossível escapar da decepção, mas você pode evitar cair na frustração. Frustração é o mal-estar e o aborrecimento que nascem quando você não consegue fazer algo que desejava ou quando as coisas não acontecem como você esperava. O que costuma nos trazer frustração? Nossas próprias limitações, como não ter idade suficiente para participar de uma competição, as limitações ou decisões de outra pessoa, como quando você não pode ir a uma atividade extraclasse divertida porque ela foi cancelada. As condições do clima, como uma tempestade de verão que o impede de curtir a praia. Diante da mesma situação, algumas pessoas ficam frustradas, outras procuram uma solução. Essas últimas despertam a nossa admiração. Admiração. A admiração é o apreço e o respeito que sentimos por alguém que tem grandes qualidades ou que tenha feito algo fora do comum. Por exemplo, uma atleta que constantemente supera a si mesma, um explorador que desbrava uma floresta desconhecida, uma amiga que desenha especialmente bem. Todo mundo tem algo digno de admiração? Sim, mas é preciso saber enxergar. Algumas pessoas possuem qualidades que nós não temos, ou são capazes de fazer coisas que não conseguimos. Por isso, as admiramos. E para admirar alguém, temos que estar cientes das nossas limitações. Mas se essas limitações nos entristecem e nos impedem de valorizar os outros, surge a inveja. Inveja. Alguns dizem que a inveja e o ciúme são a mesma coisa, mas isso não é verdade, ainda que ambas as emoções andem lado a lado, misturando-se e estimulando-se mutuamente. São parasitas que devoram a sua alegria. O que elas querem não é que você se dê bem, mas que os outros se deem mal. Qual a diferença entre a inveja e o ciúme? O ciúme é a dificuldade de compartilhar aquilo que consideramos nosso, como o amor de alguém querido. A inveja, ao contrário, não diz respeito a algo que você tenha, mas a algo que o outro tem. É a tristeza que se sente quando alguém possui o objeto do seu desejo. Desejo. O desejo é um impulso que nos move na direção de algo que queremos. Desejamos o que não temos, e isso nos incentiva a tentar consegui-lo. O desejo é o que motiva nossos atos. Podemos desejar coisas muito variadas: ter mais idade, aprender a nadar, passear com nossos avós, ser bombeiro, etc. Todos os desejos são iguais?
Não. Existem desejos muito fortes e profundos. Por exemplo, você deseja ser médico e estuda muito tempo para isso. E existem desejos mais impulsivos, fugazes, os caprichos. Por exemplo, você vê a foto de uma ceia de Natal e de repente fica com vontade de comer rabanada. Realizar um desejo nos traz satisfação. Satisfação. Saciar uma necessidade produz satisfação. Essa necessidade pode ser física ou emocional, como matar a fome ou pintar um quadro. E quando comemos ou terminamos a pintura, nos sentimos satisfeitos. A satisfação aumenta a sua confiança? Sim, ela aumenta a sua confiança, especialmente quando é resultado de suas próprias habilidades ou de seu comportamento. Você se sente duplamente satisfeito, por exemplo, quando sacia a sua fome comendo uma fruta que ajudou a cultivar. Podemos experimentar a satisfação até mesmo nas derrotas. É uma grande realização quando conseguimos melhorar nossos resultados, ainda que tenhamos perdido a competição. A melhora constante nos enche de orgulho. Orgulho. O orgulho é a atribuição de um valor muito alto a alguma coisa, a alguém ou a si mesmo. O orgulho que você sente por quem você é ou pelo que faz pode beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Que tipos de orgulho pessoal existem? Orgulho egocêntrico faz com que os seus objetivos se reduzam a um só, ser o centro das atenções. A consequência disso é que você pode se tornar pedante, soberbo ou arrogante. Orgulho virtuoso faz com que sua meta principal seja conseguir fazer sempre o melhor com o que tem nas mãos. Ele lhe permite descobrir e valorizar as suas qualidades, o que pode ajudá-lo a enfrentar grandes desafios. Superar a si mesmo lhe causa prazer. Prazer. O prazer é a satisfação e a alegria produzidas por algo de que gostamos muito. Podemos encontrar prazer em atividades muito diferentes, fantasiar outros mundos, olhar coisas bonitas, resolver problemas difíceis, brincar, sentir-se amado. Como podemos apreciar o prazer? Para sentir prazer, você precisa estar atento ao que acontece. Imagine que há um copo de suco à sua frente. Você pode bebê-lo rapidamente só para matar a sede ou se concentrar no sabor e aproveitá-lo sem pressa, sentindo o prazer que ele lhe proporciona. Uma vida repleta de prazer nos faz sentir gratidão. Gratidão. A gratidão é a alma da palavra agradecer. Ela se multiplica quando você é capaz de ver os presentes que o dia a dia oferece. O sorriso de um amigo, uma canção bonita, uma comida gostosa. A gratidão nos ensina a aproveitar melhor a vida. É a porta de entrada para a felicidade. Quando eu tinha 10 anos, minha avó me deu um diário da gratidão e disse ao meu ouvido: "Eu tenho um igualzinho. Toda noite escrevo nele coisas que me fazem sentir agradecida. Depois, quando o coloco embaixo do travesseiro, algo maravilhoso acontece. O conteúdo do diário entra nos meus sonhos e transforma o meu mundo no palácio da felicidade. E essa alegria me acompanha durante todo o dia seguinte." A quem agradecer agora? Às pessoas que colocaram sua magia nestas páginas e ilustraram o livro. À pessoa que o comprou e o deu de presente a você. E especialmente a você, por dividir com a gente este emocionário.